Então, com os pingos de chuva nos embalando nesse fim de semana, né, o final da semana, né, chuvoso aqui em Porto Alegre, a gente vai falar sobre algumas propriedades da transformada de Laplace. Algumas eu vou entrar em mais detalhes, outras eu só vou abordar rapidamente. A gente vai falar só rapidamente, porque a gente faz isso ao natural, sobre a linearidade. A gente vai falar ou revisar sobre a derivação e falar sobre a integração, que eu ainda não comentei. Eu vou falar bastante sobre o deslocamento, ele é bem importante quando eu quero trabalhar com sinais deslocados no tempo, obviamente. O escalonamento é uma propriedade que é importante para descobrir novas transformadas, se eu não tenho elas tabeladas direto, mas a importância do escalonamento é maior, provavelmente, em Fourier, né? Então eu vou só abordar rapidamente aqui em Laplace. E a convolução, sim, é a nossa joia da coroa aí, que a gente vai ver que uma convolução no tempo é uma multiplicação na frequência, e isso facilita sobremaneira a solução de sistemas contínuos. Um detalhe, pessoal, toda essa abordagem que a gente vai fazer para a transformada de Laplace, ela é equivalente, eu vou encontrar semelhanças absurdas quando a gente for trabalhar com a transformada Z. Então, já vão pensando nisso, né, que a forma de se trabalhar com a transformada de Laplace é muito parecida com a transformada Z. Então, as propriedades da transformada Z, que vai ser o nosso próximo conteúdo, muito parecidas com a transformada de Laplace. Então, é importante entender bem agora para facilitar o entendimento depois. A linearidade, eu não vou nem escrever nada porque vocês sabem o que é, né? A gente naturalmente, não vai ficar no quadro, né? Mas se eu tenho, por exemplo, 5 vezes x de t mais 3 vezes z de t. Se eu aplicar Laplace, eu posso somar as transformadas e o ganho eu posso puxar para fora, né, que a gente gosta de falar, né? Então a transformada de Laplace eu posso fazer assim, ó. Mas isso só é feito, eu só consigo fazer essa operação porque a transformada de Laplace é uma operação linear, tá? Então a linearidade está embutida nisso que a gente já faz ao natural, com a integral, com a derivada, e a gente vai fazer também com a transformada de Laplace. Tá? Então é só um ponto para lembrá-los, que a transformada é linear, então eu posso isolar ganhos, puxar para fora, né, e fazer o ganho vezes a transformada, posso somar sinais, né, transformados, né, isso não vai afetar o resultado, porque a transformada é linear. Enfim, derivação, a gente viu, a derivação tem uma forma bem complexa, que é a forma geral para uma equação de grau n. Mas eu gosto mais de lembrar a regrinha básica e meio que memorizar o que acontece, embora tenha um somatório bem chato lá da transformada da derivada. Tá? Mas se eu tenho x de t e sendo x de s, por óbvio, a transformada. A transformada da derivada, a gente já viu na última aula, é s vezes x de s menos x de zero, e se eu quiser ser preciso, de fato, é uma aula séria, é x de zero menos. Se eu derivar de novo, duas vezes, eu tenho s ao quadrado, x de s menos sx de zero menos x ponto de zero menos. E seguindo um raciocínio lógico, eu posso, na verdade, encontrar qualquer grau, né? Por exemplo, x 3 pontos, a transformada seria s ao cubo, x de s, menos s ao quadrado, x de zero menos sx ponto x ponto de zero menos x 2 pontos de zero menos. Pessoal, é importante lembrar que esses xizinhos minúsculos, eles vão entrar
na maioria das vezes na nossa análise, opa, ficou ruim aqui, na maioria das vezes na nossa análise eles entram como as condições iniciais da saída do sistema, tá? Então, x ponto, x2 pontos de zero, xinho de zero menos, né? São as condições iniciais associadas ao sinal, a derivada do sinal, a derivada segunda do sinal e assim por diante. Fechou? Importante salientar aqui, ó, que a parte da transformada, essa parte aqui, né, se eu tenho um grau n, a derivada, eu vou ter um produto por S na n. Tá? Então, na prática, uma derivação no tempo vai ser uma multiplicação por S na frequência. E eu até falei para vocês, se eu tenho E na ST, se eu derivo esse sinal, é SE na ST. É exatamente por isso que essa propriedade é assim. Tá? Porque quando eu derivo uma exponencial, eu tenho ela mesma vezes o expoente. Então, essa propriedade, ela aparece, quando eu comecei a estudar isso, ela me parecia assim, absurda, não fazia nenhum sentido. Mas se eu entender a natureza da transformada, que ela é uma representação utilizando exponenciais de qualquer sinal, essa propriedade se torna... Faz sentido na minha cabeça hoje isso. Mas eu demorei muito para entender o sentido disso, tá, pessoal? Não é uma coisa simples também. O que acontece? Se eu integro E na ST, a integral de E na ST é 1 sobre S E na ST. Então, é de se imaginar, e agora vocês vão entender, que se eu integrar um sinal, ou seja, se eu quero a transformada da integral de x de t, a transformada é uma divisão por S. Se eu integrar duas vezes, é uma divisão de novo por S, vai ficar 1 sobre S ao quadrado, e assim por diante. Tá? É só pensar na natureza da transformada que vocês vão ver sentido para todas essas propriedades. Algumas são mais difíceis de entender que outras. Tá? Então, essa é a derivação e a integração no tempo. Né? Então, a derivada é uma multiplicação por S, tem que cuidar com as condições iniciais. E a integral no tempo se torna uma divisão por S. Tá? O deslocamento, e esse é importante, ó. E vocês, de novo eu vou usar a propriedade, né? Na verdade, de novo eu vou usar a representação como uma exponencial para justificar essa propriedade. Eu primeiro vou colocar a propriedade para vocês. Né? O deslocamento me diz que se eu tenho x de t mais ou menos aqui, tanto faz, tá, pessoal? Posso colocar aqui, eu não sei se o lat, vou ver aqui na tabela do lat se ele usa mais ou menos para o deslocamento. Ele usa menos direto, tá? O que pode confundir se eu tenho um avanço, tá? Mas vou dizer que um atraso é mais comum e de fato para nós é. Se eu tenho x menos t0, tá? Eu desloquei todo o meu sinal para direita ou para esquerda, dependendo do valor, se o t0 for positivo ou não. A transformada desse sinal é a própria transformada de x de t, eu já explico isso, multiplicada por e na menos t0 vezes s. Olhem aqui, pessoal, como faz sentido. Se eu tenho e na st e eu desloco o t0 segundos, isso aqui se torna e na s t menos t0. Que isso é igual a e na st vezes e na menos st0. Simples assim. Então, um deslocamento no tempo é uma multiplicação por uma exponencial em s na frequência. E vocês não podem esquecer o que é o s. O s é a frequência complexa. Tá? Então, o que acontece se eu estou trabalhando com um sinal simples? E na menos 3t, eu desloco.
eu vou ficar com E na menos 3, T menos T0. Que isso aqui é igual a E na menos 3T vezes E na menos 3 vezes T0. Porque menos 3 é a frequência original do sinal X. Tá? Então, de novo, é uma propriedade que é difícil, isso eu confesso para vocês, é difícil explicar isso no domínio da frequência usando Laplace. É preferível explicar isso em Fourier. Tá? Mas matematicamente faz todo sentido pela representação do sinal. Esse sinalzinho aqui, ó, essa propriedade é muito utilizada para fazer, por exemplo, pulsos. Vou explicar para vocês. A gente já está cansado, exemplo aqui, ó. A gente já falou sobre esse sinal aqui, ó. Se eu tenho x de t, que é igual a u, menos u menos u de t menos 2. Né? Barbadinha, né? A gente sabe que esse sinal é um pulso que inicia em 0 e termina em 2. Lembrando que isso aqui é contínuo, né? Para você, antes que vocês não se confundam com o trabalho, com a parte 2 do trabalho. Se eu quero x de s, eu posso chamar esse sinal aqui qualquer de, vamos chamar de g, e não, ele é u de t, né? Escrever isso até não faz sentido nesse exemplo, tá? Mas se eu fizer o x de s, eu tenho que somar a transformada de u de t, que está tabelado, a gente sabe, que é 1 sobre s, menos a transformada desse sinal, que não está tabelado. Tá? Eu tenho a transformada desse sinal, u de t, mas eu não tenho a transformada de u de t menos 2. Mas eu posso usar a propriedade do deslocamento ao meu favor. Tá? Porque eu sei que o de t menos 2 é literalmente esse sinal, que eu sei a transformada, deslocado 2 segundos. Bom, se tu sabe a transformada do sinal não deslocado, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Se eu tenho x de t, que eu sei que a transformada é x de s, e eu pego o x de t e desloco, a transformada do x deslocado vai ser exatamente a transformada do x não deslocado, que eu conheço, vezes essa exponencial. Mesma coisa aqui. Eu sei a transformada de u de t, que é 1 sobre s. O u de t deslocado é só multiplicar o sinal que eu sei, que não é o deslocado, por uma exponencial. E como o deslocamento é 2 segundos, isso aqui vai ficar menos 2 vezes s. Agora, tu pode até colocar, isolar, colocar uma base aqui, se tu quiser, tu pode fazer como tu preferir. Tu pode até escrever esse sinal assim, ó. X de S vai ser S1 menos E da menos 2S. Pode ser, não tem problema. 2 vezes S, não é 25, hein? Cuidado. Não mudou praticamente nada, mas enfim. Tá? E ela é muito utilizada, muito mesmo. Sempre que eu tenho qualquer sinal deslocado, tá? Porque a tabela traz os sinais não deslocados, usualmente, eu vou ter que usar esse E na menos 2S para dizer que aquele sinal está deslocado. Então, sempre que vocês virem numa transformada E na menos alguma coisa vezes S, aquilo é naturalmente um deslocamento no tempo. E outra coisa importante que eu gosto de falar já para vocês. Se, vamos supor que eu tenho uma esteira. Aqui eu tenho um balde. Vamos supor que aqui eu tenho um descarregador. Aqui eu tenho meu insumo. E aqui eu tenho, obviamente, uma válvulinha que eu posso puxar para cá. Tá? O que acontece? Vamos imaginar que aqui eu tenho um tambor, fogo, sei lá, um reator aqui.
esse deslocamento que o insumo faz na esteira, depois que eu comando o sinal aqui, imaginemos que o sinal de abertura aqui seja 0% fechado, 100% aberto. Se eu colocar aqui o sinal U de T, abrir em 0, a coisa só vai cair aqui de fato, né? Então a entrada do sistema ela só vai chegar no reator depois de tantos segundos, né? De acordo com a velocidade da esteira. Tá? Então, usualmente, o que a gente chama disso, esse tipo de dinâmica em sistemas lineares é conhecido como atraso de transporte. Tá? Então, se eu for estabelecer um modelo para essa esteira, o modelo mais comum e mais simples é dizer que essa esteira ela atrasa o sinal que eu estou aplicando aqui. Ó. E até em eletrônica digital, vocês devem ter estudado com o professor Marlon, que os sinais não são instantâneos, eles demoram para chegar, né? Então eu posso modelar esses atrasos, obviamente, com sistemas que promovem atrasos. Por exemplo, y de t é igual a x de t menos 2. Simples, né? Se eu aplico um degrau como entrada, x de t, a saída, aqui em 0, ó, a saída y vai ser tão somente o atraso de 2 segundos do sinal. E eu posso estabelecer a transformada, né? Eu posso aplicar a transformada de Laplace tranquilamente nessa equação. Eu vou ficar com y de s é igual a x de s vezes z na menos 2s. Assim, tá? Daqui a pouco a gente vai ver a função de transferência e a gente vai ver que a função de transferência é literalmente essa exponencial ali. Uma coisa bem interessante o deslocamento, por isso que eu gastei um tempinho um pouquinho maior para falar sobre ele. Né? A gente vai continuar no próximo quadro, falando rapidamente do escalonamento e logo depois da convolução, que é o que eu mais vou tomar tempo aí de vocês. Então, pessoal, o escalonamento. E o escalonamento eu só vou falar para preparar a mente de vocês para Fourier. Então, o escalonamento. O escalonamento me diz que se eu tenho a transformada de um sinal x de t, perfeito? E eu escalono o x de t por um fator a. A gente já viu que isso causa, né? O escalonamento gera uma compressão ou uma expansão no tempo. Se o meu a for maior do que 1, isso gera uma compressão. Se o a for menor do que 1, gera uma expansão no tempo. É só lembrar do seno. Um seno de t, imagina ele na cabeça. Agora imagina um seno de 10t. Esse seno ele vai aparecer comprimido, né? Porque a frequência vai ser maior. E daí vocês não precisam decorar nada, é só pensar no seno. O seno é um bom sinal para pensar sobre expansão. Tá? Um escalonamento no tempo vai gerar isso aqui na frequência ou em Laplace, tá? Né? Deixa eu conferir, é isso aí mesmo. Tá? E é bizarro, tá? Se a gente for avaliar, mas de novo faz todo o sentido. É difícil de ver, na verdade, em Laplace isso. Depois vai fazer todo sentido mais fácil para nós. Se eu escalono o meu sinal, né, comprimindo ele no tempo, isso na frequência vai ser uma expansão. Por mais estranho que isso pareça. Só que eu vou tentar me explicar usando uma coisa bem interessante que é conhecido como representação espectral, mais simples, né?
Isso aqui é o espectro. A gente viu que x de S não deixa de ser uma representação no domínio da frequência ou espectral. Mas vamos imaginar que eu tenha, e eu acho que vocês todos vão conseguir entender isso, vamos imaginar que eu tenha um som tanto faz, um violino, qualquer coisa. Então eu tenho uma nota qualquer lá de um instrumento musical. Se eu olhar no tempo, eu vou ter uma coisa assim, tá? Isso na frequência, eu vou perceber que aqui é tempo e aqui é ômega ou F, se eu quiser trabalhar. Se eu olhar esse sinal, eu vou dizer que ele é composto por uma frequência forte, né? Uma frequência claramente aqui, ó. Eu tenho um sinal com uma frequência X e eu tenho um sinal com uma frequência um pouquinho maior. Tá? Esse é o espectro do sinal. Ao invés de representar ele no tempo, isso aqui eu teria que ter. Ao invés de representar ele no tempo, eu represento o eixo ômega e digo quais são as frequências que mais importam naquele sinal. Por exemplo, a rede elétrica, o pico nesse espectro vai ser com certeza em 60 Hz, porque a onda da rede elétrica ela é assim, eu exagerei, tá? Ela não é tão abaulada assim, mas ela é meio achatada nas pontas, né? Ela não é uma senoide pura, mas a frequência dominante, aqui a frequência fundamental que a gente chama, é de fato 60 Hz. Só que eu tenho algumas componentes de frequência além dos 60 Hz, assim como qualquer instrumento se eu tocar. Por exemplo, quem estuda música aí sabe que eu tenho acordes, muitas vezes, que eu toco várias notas junto, né? Então, o que que acontece? Se eu pego esse mesmo sinal, vamos imaginar que eu tenho aqui 1K e aqui eu tenho 2 kHz. Se eu pego esse mesmo sinal e toco uma frequência mais elevada, tá? Se eu pego uma oitava acima, por exemplo, se eu toco a mesma nota, só que numa escala de uma oitava acima, o sinal, obviamente, ele vai dar uma comprimida. Exagerei, né? Eu vou ter o dobro de ondas, né? E olha só que interessante, o que vai acontecer com o espectro? Se eu toquei o dobro da frequência, esse espectro, agora ele vai ter um pico em 2K e o outro pico em 4K. É meio lógico de pensar isso, né? Pelo menos eu acho. É o mesmo espectro, só que expandido. Tá? Esse sinal aqui era 1K, na verdade eu desenhei ele com uma escala ruim, né? Se eu desenhar no mesmo gráfico, eu vou ficar com uma coisa assim, né? Pode ver que uma compressão no tempo originou uma expansão na frequência. Tá? É simples de entender, pensando desse jeito. Por quê? Porque eu penso em sinais periódicos, que daí fica mais fácil. Eu penso em senos e cossenos, o que é mais fácil. Levar esse conceito para exponenciais é bem mais chato de entender, visualizar isso, sabe? Mas é bem fácil de entender o conceito por trás da expansão e da compressão de sinais. Uma compressão no tempo gera uma expansão na frequência e vice-versa. Se eu expandir o sinal, esse sinal aqui ele vai ficar mais comprimido, tá? Se eu representar ele na frequência. Beleza? Vamos para a última propriedade e mais importante dessa aula, porque ela vai ensejar o estudo da função de transferência, é a propriedade da convolução. Uma convolução no tempo. Não vou provar matematicamente isso, tá? Embora seja até relativamente... Tá, não é que seja relativamente simples, né? Mas o LAT faz a prova matemática dessa propriedade. Essa propriedade me diz que
Se eu convoluo dois sinais no domínio do tempo, e vocês se lembram que a convolução é uma operação muito chata de ser realizada, principalmente se eu tenho muitas descontinuidades nos sinais. Quanto mais descontinuidades os dois sinais tiverem, mais intervalos eu vou ter que definir, né? Mais integrais eu vou ter que resolver. Então, realmente é uma coisa bem trabalhosa. E a integral por si só, às vezes, é um desafio. Vocês viram, acho que teve um aluno que estava penando porque pegou um caso, deu azar, né? A probabilidade é baixa de ter acontecido isso, pessoal. Mas deu azar de pegar raiz igual. E se eu tenho raiz igual, os sinais eles vão ter t vezes uma exponencial. E na menos 2t. Então, para derivar ou integrar esse tipo de sinal, eu vou ter que usar as regras da multiplicação, tanto da integral quanto da derivada, né? Eu teria que usar a regra da derivada para calcular h, e eu tenho que usar a regra da integral do produto para fazer a convolução. Tá? Então, mesmo sinais simples como esse, né, às vezes dão trabalho para solucionar as integrais. Tá? Então, quanto menos eu tiver que trabalhar com a convolução, melhor. Então, o que acontece? Uma convolução no tempo, na frequência, devido a eu trabalhar com exponenciais, a integral de exponenciais é mais fácil, enfim, isso gera um produto das transformadas. Então, na prática, o jeito mais fácil de fazer convolução é usar a transformada de Laplace. Tu vai pegar a transformada de cada um, multiplicar, e daí tu faz a inversa, usando frações parciais ou qualquer outra técnica. Tá? Tu não precisa necessariamente fazer a convolução. Se o sinal apresenta muitas descontinuidades, a única coisa que eu vou ter, tá? Não é única, né, mas um dos problemas que vai acarretar é que esses sinais eles vão ter exponenciais, e na menos alguma coisa t, e na menos alguma coisa s, como a gente viu no deslocamento. Mas mesmo assim, eu acho que é bem mais fácil de fazer com convolução, com transformada do que convoluir os sinais. Né? E por que isso é importante para nós aqui em sinais e sistemas? Tá? A gente vem trabalhando com uma abordagem diferente de equações. A abordagem é o seguinte, ó. Então, se eu aplicar isso a sistemas, aplicação direta, né? A gente viu que a resposta de um sistema é composta por resposta à entrada nula, né? A entrada nula, mais a resposta ao estado nulo. Perfeito? Essa resposta à entrada nula é aquela soma de modos característicos. Mas a resposta ao estado nulo, a gente viu que analisando, estudando ela, tentando representar o sinal de entrada como um impulso, a gente viu que essa resposta se torna literalmente a convolução. Tá? Ou seja, essa parcela da resposta é x de t convoluído com h de t. Aplicando a propriedade da convolução na frequência, isso se torna x de s vezes h de s. Tá? E eu vou explicar um pouquinho agora isso para vocês, porque é fundamental o entendimento. Então, se eu estudar só a resposta ao estado nulo, a gente sabe que o sinal de saída do sistema vai ser a convolução da minha entrada com o meu H. E a gente sabe que, se eu estou estudando a resposta ao estado nulo, todas as condições iniciais do sistema têm que ser nulas. Tá? Só assim eu consigo estudar a resposta ao estado nulo. Isso é uma obviedade, mas importante, que muita gente se esquece. Se eu aplico Laplace, eu chego à conclusão que a saída do meu sistema
é x de S vezes H de S. Ora, pois, né? Não importa, não importa a entrada. A razão entre a saída do sistema e a entrada vai ser sempre H de S. Quem que é H de S? É a transformada do impulso, mas no domínio da frequência ela recebe um nome especial. Ela recebe o nome de função de transferência, pessoal. E por que que ela recebe esse nome? Olhando essa equação aqui, ó, o que que ela me diz? Se eu pensar friamente, que cada componente de frequência do sinal X é multiplicada pela componente de frequência de H de S. H de S, pessoal, a gente vai ver no exemplo rápido que eu vou fazer agora no final da aula, que ela contém, né, na verdade, as derivadas do sinal de entrada e do sinal de saída devido às características da derivação no tempo. Tá? Então, na verdade, a H de S, ela me diz a característica de transferência do sistema, pensando nas exponenciais. Como o sistema modifica cada exponencial da entrada para gerar a exponencial da saída. Parece bizarro num primeiro momento, mas faz todo sentido quando eu esmiuçar ela com calma. Tá? Então, segurem um pouquinho os ânimos aí, tá, pessoal? Tá? Mas ela é fundamental no estudo de sistemas. A função de transferência me diz, literalmente, como o sistema responde no domínio da frequência. Como ele altera as características da entrada, tá? No domínio da frequência. E, consequentemente, eu consigo estudar o domínio do tempo, porque a gente conhece, a gente sabe fazer as inversas. Tá? Então, a gente, olhando H de S na frequência, daqui a pouco a gente vai ser capaz de já perceber certas coisas. Né? Respirem um pouco. Vamos fazer um exemplo. Encontrar a função de transferência do sistema baixo. E o sisteminha, vamos começar assim, ó, um sistema extremamente simples, para vocês entenderem uma coisa fundamental. Se eu tenho y ponto de t igual a x de t. Muita gente, até eu, inclusive, não via a beleza dessa equação aqui. Se eu integro dos dois lados, né, eu tenho como resultado y é igual à integral de x. O que esse sistema faz, pessoal? Esse é um integrador. Por mais estranho que pareça, ao invés de escrever via integral, eu escrevi ele usando derivadas. Só isso da saída. Tá? Nesse sistema, a integral da entrada vai ser igual à saída. A saída vai ser sempre a integral do sinal de entrada. Se entra um degrau, eu vou ter uma rampa. Se entra um seno, eu vou ter um cosseno na saída e assim por diante. O que acontece com a função de transferência desse sisteminha? Vamos fazer. Aplicando a transformada de Laplace ao sistema, considerando condições iniciais nulas, eu vou ter isso aqui, ó. A transformada de y ponto é S vezes y de S, menos o y de zero menos pela propriedade do quadro passado. Tá? Mas eu já zero aquele infeliz ali. Isso é igual a x de S. Para condições iniciais nulas, esse carinha vai zerar. Porque é assim que eu faço para encontrar a função de transferência. A função de transferência pressupõe estado nulo, tá, pessoal? É uma obrigatoriedade. Né? Se eu encontrar, ó, eu vou ficar com SY de S, isso é igual a X de S. Se eu encontrar Y sobre X, eu vou chegar a essa conclusão. Ó.
y sobre x, que é a função de transferência, é igual a 1 sobre s. Muito importante. Importante. Não confundam a função de transferência com um sinal. A função de transferência é uma relação entre sinais. É uma razão. Daí muitas vezes eu coloco no quadro 1 sobre s mais 1. O que é isso? Tá? Vocês têm duas respostas agora. Isso pode ser um sistema ou isso pode ser um sinal. Muito importante. Agora, se eu falar que a função de transferência do sistema é 1 sobre s mais 1, esse é o modelo do sistema. Casualmente, esse infeliz responde, tá, ao impulso com esse sinal. Tá? Mas é muito importante diferenciar o que é sinal e o que é sistema. Por quê, pessoal? Porque esse carinha aqui, ele pode ser ou um integrador, se ele for um sistema, ou eu posso estar falando do sinal degrau unitário, de fato. Tá? Mas o mais interessante é o seguinte: qual é a resposta impulsiva desse sistema? Se eu coloco x no impulso e eu integro o impulso, eu tenho um degrau. Então é bem importante esse raciocínio. Por quê? Porque a resposta ao impulso de um sistema é literalmente a função de transferência dele. Olhando essa equação, fica meio óbvio. Né? Se eu pego y de s é igual, se for um impulso, x de s vai ser 1, pela tabela. E y de s se torna a própria função de transferência. Tá? Mas eu quero que vocês diferenciem o que é sinal e o que é sistema agora. É importante essa diferenciação. Tá? Então, essa equação aqui, ela me diz o seguinte: esse carinha é um integrador. 1 sobre S. E aí que vem um ponto interessante, pessoal. A função de transferência me diz qual é o gosto do sistema, né? Como assim qual que é o gosto? A função de transferência me diz quais são as componentes de frequência que o sistema cria dentro de si ou quais são as componentes de frequência que o sistema rejeita, né? Pensando em S como se fosse frequência. Assim, é bem fácil de pensar. Que valor de S nessa função faz ela tender para infinito? Né? As componentes de S que a função de transferência tende para infinito são aquelas componentes que o sistema tem afinidade, que é como o sistema normalmente responde. São a característica daquele sistema. Por quê? Porque ele amplifica ou até mesmo cria essas componentes na saída. Porque daí esse produto vai fazer aparecer essas componentes aqui em Y. Tá? Esses valores em que a função de transferência tem um valor muito alto, infinito no caso, são conhecidos como polos do sistema. Tá? Muito importante isso, hein? Nesse sistema aqui simples, o polo desse sistema está na origem. Né? Significa que esse sistema ele tem afinidade com essa exponencial, principalmente, e na 0t. Na verdade, ele tem tanta afinidade que esse sistema cria naturalmente essa exponencial se eu aplico um impulso nele. E o impulso, vocês não podem esquecer o que é. O impulso me diz como o sistema responde. Então, se eu cutuco a onça, assim, pá! A onça vai reagir conforme ela se sente naquele momento, né? Se ela tá de boa, ela só vai levar um cagaço. Se ela tá meio braba ou com fome, me fudi. Tá? Mas o impulso tem essa característica. Se eu quero saber como um sistema responde, eu vou lá e cutuco nele. Né? E nesse sistema, se eu cutucar ele, ele gera E na 0t. Outro exemplo. Se eu tenho
esse sisteminha aqui, ó, y ponto de t mais y de t, isso é igual a x ponto de t. Muito importante entender. Se eu faço, e fica como tema de casa para vocês, se eu encontrar a função de transferência desse carinha, eu vou chegar em y de s sobre x de s igual a s sobre s mais 1. Quais são as componentes de frequência S que essa função de transferência tem mais força, e na verdade essa força é infinita, né? Se eu calcular os valores que essa função tende para infinito, isso se resume a calcular os valores que o denominador tende para zero. Porque se eu tenho qualquer coisa sobre zero, eu tenho infinito. Então esse sistema, o polo dele está em menos 1. Que é a raiz do denominador. Isso indica que esse sistema tem uma afinidade íntima, natural e característica com a exponencial e na menos t. Tanto que, se vocês colocarem qualquer sinal, né, ou pelo menos, né, é uma afirmação meio complicada essa, mas eu vou fazer igual. Não está totalmente correto, mas para o entendimento vai ser. Se eu colocar qualquer sinal na entrada desse sistema, essa exponencial ela vai miraculosamente aparecer. Por quê? Porque na resposta em frequência, a frequência que mais tem poder é de fato menos 1. E na menos t, portanto. Agora esse sistema tem uma coisa que esse aqui não tinha. Esse sistema ele tem aversão a uma componente de frequência. Como assim aversão, professor? Tem uma componente de frequência que não se cria nesse sistema, que o sistema rejeita se eu aplicar. Né? E essa componente de frequência eu calculo analisando quando a função de transferência vai ter peso zero. Bem simples, por quê? Porque se eu pego qualquer coisa vezes zero, essa coisa que não vai ter na saída. Tá? Então, nesse sistema, existe um zero, que é um valor em que a função de transferência zera a entrada. Ficou apertado aqui, ó, um zero. E o zero está na origem. Ficou ruim aqui, mas depois eu tiro o retrato. O que significa? Significa que esse sinal, esse sistema, perdão, se eu coloco na entrada e na 0t, que é uma constante, essa constante não aparece na saída. Porque, de fato, o sistema zera essas componentes de frequência na saída. Faz sentido? Faz todo o sentido do mundo, porque eu tenho aqui, ó, x ponto. Qual que é a derivada de uma constante? É zero. Tá? Então, se eu colocar um sinal constante nesse sistema, o sistema naturalmente amortiza todas essas componentes de frequência nula. Porque se eu pegar a derivada de 5 é zero, a derivada de 20 é zero, a derivada de qualquer constante é nula. Tá? Então é muito importante que vocês entendam o seguinte, que a função de transferência, ela me diz como que o sistema reage para todas as frequências desse universo maravilhoso. Os polos, que são valores em que a função de transferência tem um poder infinitamente grande, são aquelas frequências que o sistema tem afinidade, que o sistema gosta de produzir. E os zeros são aquelas frequências para as quais o sistema não tem afinidade nenhuma, pelo contrário, que o sistema tem aversão, tanta aversão que zera essas componentes na saída. Tá? Se eu tentar por algum motivo impor essas componentes na entrada, o sistema vai naturalmente rejeitar elas. Tá? Então é uma coisa muito importante. A função de transferência, ela literalmente me diz como que o sistema responde no domínio da frequência. E se eu entender bem como são as exponenciais,
isso vai fazer todo sentido para mim. Tem que começar a fazer sentido para vocês também. É um pensamento difícil? Com certeza, é um pensamento chato. Mas vocês têm que lembrar do nosso sinal supremo aqui, E na ST. Eu estou estudando como o sistema reage para essas exponenciais. Então, se eu penso numa constante, o S é zero. Se eu penso numa senoide, o S vai ser imaginário. Se eu penso numa senoide amortecida, esse S vai ser complexo com parte real negativa. Se eu penso numa exponencial crescente, esse S vai ser complexo, com parte real positiva. Tá? Então é muito importante, né? Eu tô falando uma coisa que eu falei há muitas aulas atrás. É muito importante que vocês entendam a exponencial. Se vocês entenderem a função exponencial, especificamente por facilidade, a exponencial na base Euler, tá? Na base E, vocês estão super bem munidos em sinais. Porque vocês vão conseguir entender as coisas de fato. Vocês não vão usar sinais simplesmente como vocês faziam em matemática, que é aplicar lá, blá, 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 sem se preocupar com o que é polo, com o que é zero, que aquilo é realmente uma reação do sistema a uma certa componente de frequência. Tá? E pensando isso agora, vai facilitar muito a vida de vocês em Fourier. Tá? Essa aula foi de youtuber, hein, pessoal? Não errei nada. Estou melhorando. Pessoal, fiquem bem. Eu vou registrar o momento, como sempre. Tá? Aproveitem bastante o final de semana chuvoso, assistam uns filminhos. Vou parar a gravação agora.